Boa tarde, Índio Moralista aqui falando. Hoje nós vamos falar sobre as reservas indígenas. As reservas indígenas que tanto atrapalham o progresso do nosso Brasil. Aqui é a série Os Inimigos do Progresso, onde eu trago grupos que atrapalham o progresso dessa rica nação chamada Brasil. Muita gente questionou o meu passado indígena. Nossa, índio moralista, você não é índio, nunca foi. Olha essa cara, olha a forma como você se porta. A questão é a seguinte: eu era índio da tribo Tapiruçu, uma tribo verdadeira, só procurar o significado da palavra no Tupi-Guarani. E depois eu percebi que não era muito bem assim. E aí eu mudei e conheci a moral, os bons costumes, o cristianismo correto e consegui trabalhar e ter sucesso sendo fazendeiro, criador de gado e vendedor de soja. Hoje tento fazer com que outros indígenas entendam que o fato deles terem sido subjugados por portugueses quando eles chegaram aqui no Brasil, deles terem sido presos, escravizados, mortos, isso tendo suas culturas subjugadas pelos europeus, isso não dá direito deles terem pedaços de terras gigantescos, o que fazem com que atrapalhem o progresso da nação, atrapalhando o agronegócio, mineradoras, hidrelétricas e tudo que trará progresso para a nação brasileira. As reservas indígenas possuem territórios gigantescos, esses territórios que têm muitas riquezas, mas os indígenas estão cumprindo a agenda ambientalista da esquerda. Ninguém precisa de fauna e flora, o cidadão brasileiro precisa de dinheiro no bolso para poder consumir. Assim, as terras indígenas têm que acabar. Para quê? Para a gente poder explorar com cuidado e não deixar com que globalistas invadam nosso território e tomem nossos recursos naturais. Essas terras que logo vão estar independentes de tanta autonomia que o governo brasileiro dá para eles. Vai desmatar? É um mal necessário. Infelizmente, para o progresso acontecer, tem que ter desmatamento. A FUNAI e o IBAMA fazem parte da indústria da multa que castiga o cidadão brasileiro que quer produzir nesse país. A FUNAI e o IBAMA têm que acabar. Na minha opinião, já devia ter acabado há muito tempo, porque só atrapalha o progresso do Brasil. Vocês sabem o que eu estou falando, hein? Os donos de terra estão sofrendo isso pelo Brasil inteiro. Então isso é muito complicado, isso é muito sério, a gente tem que falar sobre isso. Imagina, coitado dos fazendeiros, do agronegócio, que precisa tanto de dinheiro, precisa alimentar sua família, precisa mandar seu filho para a Disney todo ano. É muito complicado. E o problema mais sério ainda, não pode transformar uma parte de terra em pasto que já vem as leis ambientalistas, cheio de mimimi, atrapalhando a nossa produção e o nosso lucro e progresso que traz riqueza e emprego para a nação brasileira. Se não houvesse tanta multa assim, a Vale teria dinheiro suficiente para arrumar as barragens de Brumadinho e Mariana antes daquelas tragédias, né? Ou seja, ficou financiando o IBAMA e a FUNAI, né, com suas agendas esquerdistas de leis ambientais para conseguir atrapalhar fazendeiros, apoiar MST. Essas empresas precisam produzir, pois elas que fazem os acordos com o parlamento. Esses acordos que fazem as leis passarem e melhorarem a vida do cidadão brasileiro. Como as leis que estão sendo discutidas aí agora, como a Previdência, por exemplo. Importantíssimo, é importantíssimo. Ou o Brasil cresce desmatando, ou a gente vai aplaudir árvore na Amazônia. Bem, um plano que deve ser feito no Brasil é o fim de todas as reservas indígenas, a extinção da FUNAI e do IBAMA para poder flexibilizar as leis ambientais do Brasil que tanto oprimem o agronegócio. E a cultura desses indígenas? Bem, eles serão levados num projeto que eu estou organizando, que se chama Índio Cidadão Não Atrapalha a Nação, aonde eles vão ser levados para locais que vão ser ensinados o cristianismo correto, aonde serão ensinados a socializar, aonde serão ensinados a moral e os bons costumes e a coisa do cidadão de bem,
os valores da família tradicional. Isso são importantes para fazer com que esses índios estejam próximos da nação brasileira e contribuam para a nação brasileira. Terra indígena não aumenta PIB, o progresso pede passagem. Um Brasil moralista é um Brasil com turista. Que isso, cara?